do Senhor, queridos irmãos. Amém. Podem tomar vossos assentos em nome de Jesus. Com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui e nesta oportunidade rever os irmãos e conhecer outros irmãos aqui esta noite. É uma alegria, pastor Anderson, estar aqui vivendo. Obrigado pela recepção sempre amorosa e gentil do Senhor. Pastora Claudineia, Deus abençoe. Obrigado pela gentileza de vocês. Aos nobres obreiros desta casa, um prazer estar com os irmãos. E eu quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, querido Gessé. Deus abençoe, Gessé. Você que nos conecta e que cria essas pontes aqui. É uma honra, viu, Gessé, estar com você, revê-lo, rever a Edilene, também o Gabriel. É uma bênção. O Gessé, eu tive a alegria, irmãos, de fazer o casamento dele com a Edilene. E quando eu amarro direitinho. E tá amarrado, em nome de Jesus, pro resto da vida. Viu, Gessé, né? E aí, quando eu agora, dessa vez, informei para eles que estaria vindo a... Obrigado, pastor. Estaria vindo a Portugal. Eles me disseram, pastor, então vamos conversar com o pastor Anderson, ver se dentro da agenda da igreja é possível que o senhor esteja um dos dias. Deu certo. E aí, aqui nós estamos. Estou feliz de ter aqui na minha companhia minha irmã Madalena. Deus abençoe, Mada. Também meu cunhado, pastor Paulinho. Deus abençoe. Trago um abraço para os irmãos lá da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri. Sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Também trago um abraço da minha família, a irmã Mônica, minha esposa, também o Eduardo, meu filho, e a Mônica Caroline, a minha filha. Que as famílias aqui sejam abraçadas em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, vamos à palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. 1, 2, 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos atravessando um dos tempos mais complexos da nossa história. Um dos tempos mais difíceis da existência humana nessa terra. Nós estamos vivendo um tempo que pode ser definido como o apóstolo São Paulo definiu em 2 Timóteo 3:1, quando ele escreve para o jovem pastor da igreja de Éfeso, o Timóteo, e ele diz, fazendo um presságio, Paulo estava sendo escatológico naquela ocasião de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, dizendo que sobreviriam tempos trabalhosos. E quando Paulo disse para Timóteo que o futuro reservava tempos trabalhosos, Paulo estava tendo uma visão, Paulo estava tendo um insight do nosso tempo, porque os nossos dias podem sim ser caracterizados, podem sim ser chamados de tempos trabalhosos. Eu poderia falar que a nossa sociedade, ela é complexa por inúmeras razões, mas eu gostaria de me deter aqui há pelo menos 3 ou 4 motivos e 3 ou 4 situações que tornam a nossa sociedade uma sociedade muito difícil, de fato e de verdade, um tempo desafiador. Em primeiro lugar, a nossa sociedade, seja lá no Brasil, seja aqui em Portugal ou na Europa, tem sido marcada, em primeiro lugar, por um cansaço profundo. A nossa sociedade é marcada, sim, por uma extenuação, por uma exaustão. Nós estamos falando a pessoas exauridas, fatigadas,
cansadas, extenuadas. Recentemente eu li um livro que ele foi lançado em 2010, o livro de um sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E nesse livro, o Chul Han, ele escreve sobre a sociedade do cansaço. E o que o Chul Han fala é que a nossa sociedade contemporânea é uma sociedade cansada por causa dos muitos estímulos. O meu pai, seu Expedito Adriano de Almeida, ele faleceu dia 30 de abril de 2022. E o meu pai era um homem simples, padeiro, um homem simples que não teve a oportunidade de cursar uma faculdade ou frequentar a academia, mas um indivíduo à frente do seu tempo. Meu pai, ele lia muito. A imagem que eu tenho do meu pai é sempre de um homem sentado em algum lugar com um jornal aberto e lendo. E meu pai não era daquele que ia na banca do jornal e lia a primeira capa do jornal e não se aprofundava em notícia nenhuma, porque quem faz assim sabe de tudo e não sabe de nada. Meu pai não era assim. Ele dizia que ele conversava com os jornalistas. E quando eu perguntava, ô pai, como é que o senhor conversa com os jornalistas? E ele explicava dizendo, eu converso com os jornalistas porque eu leio os editoriais. E o que são os editoriais? Os editoriais são trechos da reportagem, ou da notícia, ou da informação, que são pinçados e trabalhados de forma mais aprofundada. O meu pai, ele fazia muito bem aquilo que um teólogo alemão, ele disse, teólogo chamado Karl Barth, que é necessário ler a Bíblia tendo-a à mão direita e tendo à mão esquerda o jornal do dia. Meu pai fazia isso. E o meu pai sempre dizia para mim, Henrique, eu leio os editoriais, eu converso com os jornalistas e eu observo a nossa sociedade. E a nossa sociedade é uma sociedade cansada. Eu disse, pai, por que a nossa sociedade é cansada? E ele dizia assim, porque nós lidamos com muitos itens. O Byung-Chul Han, ele não fala de muitos itens, ele fala de múltiplos estímulos. Seja como for, a linguagem do camponês, ou a linguagem do catedrático, a linguagem do simples e a linguagem do acadêmico, cada um na sua sabedoria, todos vão chegar a essa conclusão, que a nossa sociedade é uma sociedade estafada, Gessé. A nossa sociedade é uma sociedade exaurida. Primeiro, no aspecto físico, há um cansaço, há uma extenuação, as pessoas estão vencidas e superadas no aspecto físico. É normal, por exemplo, sexta-feira, 10 horas da noite, você olhar para a pessoa e ela está assim demonstrando cansaço. Agora, é anormal, 7 horas da manhã de segunda-feira, você olhar para a pessoa e ela está ali, seja no Uber, seja no trem, seja no ônibus, seja na rua, seja no trabalho, seja no ambiente estudantil, seja no bairro, onde for, e 7 horas da manhã de segunda-feira, ela está demonstrando ali para você uma extenuação muito grande. E isso se deve aos múltiplos estímulos que nós estamos sendo submetidos. Antes nós saíamos de casa, íamos para o trabalho, do trabalho passávamos na igreja, íamos para casa e ficávamos nesse quadrante muito diminuto. Hoje não, hoje a gente tem trabalho, aí depois do trabalho tem a faculdade, aí no trabalho tem as reuniões, aí depois tem a escola, aí tem o curso técnico, aí tem que resolver isso, resolver aquilo outro, e quando chega 10 horas da noite em casa, o pastor abre o Zoom e faz uma reunião de oração até 10h30, 11 horas. Quando o indivíduo vai ver meia-noite, ele está só o pó da rabiola. Os irmãos não sabem o que é isso, né? Mas é um indivíduo assim, extremamente superado. Essa é a nossa sociedade, a sociedade do cansaço. Eu não sei se você já viu alguém cansado hoje. Se você não viu, dá uma viradinha no seu pescoço e dá uma olhadinha para uma pessoa que está aí do seu lado. Você vai ver o cansaço, né?
estampado, né, no rosto dele ou dela. Porque a nossa sociedade é mesmo a sociedade do cansaço. Primeiro, no aspecto físico, mas nós não estamos cansados só no aspecto físico, nós estamos cansados também no aspecto mental e emocional. Alguém disse que se nós formos consumir todo o conteúdo que é lançado nas redes sociais, em um único dia, todo o conteúdo produzido e lançado nas redes sociais, em um único dia, se nós formos consumir todo esse conteúdo de um único dia, nós demoraremos 5 anos para consumir o conteúdo de um só dia. Isso gera, de fato e de verdade, uma estafa mental. Nós ficamos, de fato e de verdade, cansados mentalmente. Além disso, no aspecto emocional, nós nos cansamos também. Por quê? Porque antes nós lidávamos apenas com o nosso microcosmo, ou seja, nós nos preocupávamos com o núcleo familiar e com mais algumas conexões poucas que nós tínhamos. Hoje não, hoje nós somos obrigados a lidar com o macrocosmo, ou seja, problemas que acontecem lá na Índia, na China, no Paquistão, lá na Iugoslávia, atingem você. Problemas que acontecem no Brasil. Antes, você só olhava para as dores, amarguras, angústias e contingências dos seus pares que estavam ao seu redor. Agora não mais. Agora, através do celular, chegam para você notícias e informações. E aquilo vai, cada notícia ruim, funcionando como se fosse uma pancada no seu coração, de modo que isso vai nos abalando no aspecto emocional. Então, a nossa sociedade é, sim, uma sociedade hiperestimulada, uma sociedade de muitos itens que nós temos mais compromisso do que a nossa capacidade de cumpri-los, de modo que estamos cansados. E o cansaço físico, emocional, mental, gera estafa espiritual, gera apatia espiritual, gera indiferença espiritual. Isso não permite que façamos projetos, não nos permite crescer, não nos permite evoluir. O cansaço, ele é como uma bola de ferro presa ao nosso pé, que não nos permite avançar. Mas esta é a nossa situação, este é o nosso diagnóstico. A nossa sociedade é também, em segundo lugar, uma sociedade complexa, porque é pautada hoje em relações liquidificadas, em relações efêmeras, em relações passageiras. Eu li uma obra recentemente, eu sei que todos vocês conhecem essa obra, já discutiram essa obra, já ouviram falar dela e já reproduziram esta obra escrita por Zygmunt Bauman. E o Zygmunt Bauman, ele escreve a respeito do amor líquido em 2003, mas este livro dele ficou sendo conhecido muito no campo acadêmico e agora ele se popularizou e todo mundo fala do amor líquido. E esse amor líquido é o amor que retrata a nossa sociedade, um amor liquidificado, um amor fraco, um amor diluído, um amor fluido, um amor que não se sustenta. Você quer testar se a nossa sociedade é mesmo uma sociedade de relações fracas, fluidas, de relações pobres, de relações pobres, aliás? Você quer testar? Faz o seguinte, quando acabar o culto aqui, vai lá no Mercadona e faça uma compra lá. Uma compra que dê para terminar o mês de setembro. E aí, quando você chegar na boca do caixa, você olhe para a mulher e diga assim: anota na caderneta que assim que cair o salário mês que vem, eu venho e pago. E vê se você não vai ser levado para a delegacia. Aqui não tem o negócio da GNI, GSI, GNS, é isso? GNR, se a GNR não vai correr atrás de você, não é verdade? Por quê? Porque a nossa sociedade, as pessoas não confiam, comprou, pagou, se não pagou, não leva, é assim que é. Mas os nossos pais não viviam assim. Os nossos pais compravam a conta do mês e anotavam no caderninho e eles não precisavam nem assinar. Eles diziam: mês que vem eu volto. E acabou, estava ali. Eu não sei se o Mercadona tem uma linha de crédito assim, baseada na ultra fé, na ultra credibilidade, na ultra confiança. Eu imagino que não, né, nobre? Eu imagino que não. Não é verdade? Quer ver um outro exemplo de que a nossa sociedade é uma sociedade desses
relacionamentos fracos, desse amor fluido, onde as pessoas não se amam de fato e de verdade, faz o seguinte: pega amanhã de manhã, bem cedinho, umas 6 horas da manhã, uma xícara na sua casa, talvez a maior xícara que você tiver, e você saia batendo na porta dos seus vizinhos e pedindo uma xícara de açúcar para os seus vizinhos. E é possível até que você consiga, viu, Edilene, uma xícara de açúcar com os seus vizinhos, mas com certeza à tarde o seu nome estará na boca do povo. Notícias populares divulgarão e difundirão o seu nome. E a notícia será: cuidado com o fulano de tal, tá quebrado, viu? Tá quebrado, tá de canequinha aí pedindo açúcar na porta dos outros, né? Porque a nossa sociedade é essa sociedade. De fato, queridos irmãos, pela misericórdia de Deus, eu tenho minhas redes sociais, eu tenho 3 perfis no Facebook, cada um deles eu tenho 5.000 amigos. Eu tenho 2 perfis, um profissional e um ministerial no Instagram. Um eu tenho 6.000 pessoas, outro eu tenho 1.000 e poucas pessoas. Eu tenho 2 perfis lá no LinkedIn, um de 7.000 conexões e o outro de 700 conexões. O meu WhatsApp tem mais de 3.000 contatos. E eu digo para os irmãos: se meu pneu furar, eu vou procurar nessas redes sociais e eu dificilmente vou encontrar ali alguém para que eu possa ligar para dizer: vem me socorrer aqui. Porque nós estamos vivendo nessa era de muitas curtidas, de muitos compartilhamentos, de muitos comentários, mas no fundo, as relações são fracas, elas não se mantêm. Aquilo que o sujeito fala em pé, ele não sustenta sentado. É algo que as pessoas sentem e convivem de verdade. Aqui não, talvez vocês são muito mais evoluídos do que nós, muito mais educados, estão assim, progredidos, maximizados e amplificados no desenvolvimento humano em relação a nós brasileiros, lá do Brasil, né? Mas vocês devem saber que lá no Brasil tem um instituto penal lá chamado delação premiada. O que é a delação premiada? É um instituto de direito penal que significa o seguinte: 2 sujeitos cometem os 2 algum tipo de irregularidade, ilicitude, algum crime, etc e tal. E aí depois um deles vai lá e delata o outro e é beneficiado. Quanto mais ele delata, mais ele é beneficiado. Tem um outro nome que é dado lá, que não está nos códigos do direito, não está no vademecum. Qual é o nome? É X9, né? A minha mãe falava que isso aí tem a ver com dar com a língua nos dentes, não é verdade? Lá em casa nós somos em 18 irmãos, a Madalena é a 10ª irmã, eu sou o 14º filho da minha mãe. A Madalena é a 10ª, eu sou o 14º filho da minha mãe. E lá em casa funcionava assim: quando nós estávamos juntos sem a presença dos pais e um aprontava, todo mundo ficava quieto. Se o pai chegasse e falasse: quem aprontou? Não podia entregar, porque aquele que entregasse não tinha problema. Nós íamos apanhar, mas depois nós íamos estabelecer ali uma sessão de tortura. Nós colocávamos sabonete dentro da toalha e batíamos, tá? Eu não estou ensinando aqui técnicas de tortura para os irmãos não, mas não deixa marca, tá? Não deixa marca. Então, outra coisa que a gente fazia era virar o pé e bater assim, né? Bem batido, né? Lá na planta dos pés. Mas não estou ensinando técnica de tortura não, mas não deixa marca também. Então, uma coisa interessantíssima, que essa é a nossa sociedade, a sociedade da delação premiada. Antigamente havia uma frase, meu nobre, o senhor é um grande conhecedor da cultura mundial, o senhor sabe que havia uma frase que dizia o seguinte: o que acontece na milha, fica na milha. Já ouviu essa frase? Não. Hoje em dia não é mais assim. O que acontece na milha, vai para a mesa do café, vai para o Facebook, vai para a internet. O que acontece na milha, vai para os fóruns. É complicado. Nem tudo que acontece na milha, fica na milha. Não é assim? A nossa sociedade é uma sociedade onde as pessoas se veem tanto, mas não se interpretam, elas não se leem, elas não se ouvem. Quando nós perguntamos se as pessoas estão bem, no fundo, nós estamos torcendo para elas simplesmente cumprirem um protocolo, cumprirem a etiqueta, cumprirem a formalidade e dizerem: está tudo bem. Por quê? Porque se ela não estiver bem, ela vai nos falar. E o Antônio de Exupéry, lá naquela obra O Pequeno Príncipe, ele diz que você é
responsável por aquilo que você cativa, se tomou conhecimento, passa a ser responsável, a gente não quer saber. Então quando alguém pergunta, tá tudo bem, você simplesmente vai e diz, tá tudo bem. E aí todo mundo fala, tá tudo bem, cada um pela sua, não é? A nossa sociedade é uma sociedade de fato, de relações vazias, onde a gente não pode abrir o coração, onde a gente não pode rasgar a alma, onde a gente não pode falar dos nossos temores, das nossas angústias. Se contar um pecado, esse pecado será propagado, anunciado, esse pecado será publicizado de uma forma que aí todo mundo vão nos condenar e nos apontar. Essa é a nossa sociedade. Aqui não, mas eu lá no Brasil tenho que lidar com um negócio lá, os irmãos sabem bem, do contrato do namoro. Não sei se vocês sabem disso, assim, se chegou isso aqui também. E como que é o negócio? O contrato do namoro o casal começou a namorar, já faz um contratinho de namoro para evitar que um, prejudique o outro. Ora, se no namoro o pastor já está fazendo contrato, meu amigo, é porque a confiança ali está bem abalada, a coisa já começa torta, não é verdade? Então, de fato, a nossa sociedade é essa sociedade de amores líquidos, onde não somos compreendidos. Eu vejo que as pessoas têm desejo de falar, mas no fundo é porque elas não têm quem possa lhes ouvir. As pessoas têm desejo de comunicar, porque no fundo não tem pessoas de confiança com quem possa abrir o coração, e aí nós vamos vivendo conectados com todo mundo e solitários na multidão. Essa é a nossa marca, uma sociedade de amores líquidos, fluidos de fato e de verdade. A nossa sociedade, em terceiro lugar, é uma sociedade que pode bem ser definida como Paulo definiu, uma sociedade de tempos trabalhosos, em terceiro lugar, porque ela é uma sociedade em que impera a tirania do mérito. Tem uma obra muito legal do Michael Sandel, ele escreveu em 2020, e ele fala sobre a tirania do mérito, ou seja, a nossa sociedade, não importa se no Brasil, não importa se na Europa, não importa onde você esteja, você percebe a pressão da meritocracia, a pressão da tirania do mérito, e isso começa lá no mundo empresarial, lá no livre comércio, lá na livre iniciativa, isso começa lá no mundo do empreendimento e do empreendedorismo, lá no mundo onde você tem ali a liberdade econômica sendo propagada. Qual que é a ideia? A ideia de que você, na empresa, vale o quanto você produz, você vale o quanto você entrega, e na medida que você entrega, você galga patamares diferenciados na empresa, na medida que você dá resultado, você tem aumento de salário, ou seja, você tem que fazer por merecer. Daí surge aquela frase que não tem almoço de graça, você precisa conquistar cada um dos seus pratos, cada um dos grãos de feijão que vão compor o seu menu, você precisa conquistar. Por quê? Porque de fato e de verdade, a sociedade nesse campo do trabalho, ela rege-se por essa métrica, a métrica de que você precisa fazer por merecer, você precisa de fato e de verdade produzir. Aí esse conceito mercantilista, ele cai na família, e aí na família a gente também passa a valer pelo que produz. Isso é muito interessante. Por quê? Porque enquanto você produz, enquanto você entrega, enquanto você dá, enquanto você doa, enquanto você fornece, enquanto você serve, você serve. A hora que você não serve, você já não serve mais. Então na família isso vai tomando ambientes extraordinários, e isso é algo muito ruim. Eu tenho, assim, irmãos, todo respeito aos irmãos que pensam diferente. Eu estou aqui como visitante, mas compartilhando a palavra de Deus com os irmãos e fazendo-nos aqui refletir a luz do Evangelho. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu tenho muita dificuldade com colocar pai em asilo, mãe em asilo. Por quê? Porque geralmente os pais produzem muito, eles fazem muito, eles entregam muito. Os pais abnegam-se, eles abdicam-se, eles abrem mão de suas vidas para viver a vida dos filhos. Ano passado, pastor, eu estive aqui em Portugal, no mês de agosto, no mês de outubro, Deus me deu a oportunidade, eu fui a Madrid, pregar lá em Madrid, fazer um curso também ali em Salamanca, e quando eu estava lá,
eu andando por uma via importante lá, os irmãos devem conhecer, no centro de Madrid, eu estava lá andando e de repente eu vi uma loja assim, uma loja de terno, e eu acho que é Corte Inglês, eu acho assim, alguma coisa, eu vi uma loja de terno, e quando eu vi a loja de terno, eu olhei, tinha um terno do meu tamanho, e não é fácil arrumar um terno do meu tamanho, irmãos. Eu tenho assim um tecido adiposo avantajado, a minha compleição física é destacada, de fato e de verdade. As pessoas, elas não percebem muito, mas eu sou um homem diferenciado mesmo. Quando falam assim, vai ter um pregador de peso aí, eu, de fato e de verdade, desafio a mentalidade das pessoas. Elas precisam dizer em que sentido, ou em todos, tá certo? E aí então, é muito complexo, por isso que achar uma roupa para mim não é fácil, tem sempre que fazer sobre encomenda, coisa boa sobre encomenda no Brasil é cara, e você fica naquele dilema. Pois bem, cheguei lá em Madrid, eu dei uma olhada e disse, poxa, esse terno é legal, esse blazer, vou comprar um blazer para mim, enfiei as mãos, deu certinho para mim, o defunto era o meu número, eu falei, isso aqui vai ficar bom em mim, esse negócio vai ficar show, eu vou levar. Aí eu vi o preço, qual era o preço? 100 euros, aí eu olhei e falei, eu tenho 100 euros, deu 600 e poucos reais, quase 700 reais, eu falei, tá bom, porque para mim isso lá, um blazer no Brasil fica muito mais caro, vou comprar esse blazer aqui para mim. Aí eu entrei, fui lá, peguei o blazer, já estava quase saindo de blazer, que eu sou assim, irmãos, eu já troco de sapato na loja, eu já deixo as coisas na loja, aí eu já estou lá, indo assim, daqui a pouco, quando eu estou passando assim, eu vejo numa outra gôndola, 2 outros ternos, muito lindos os ternos, um azul, maravilhoso, e um outro assim, xadrez, maravilhoso também. Aí eu disse, meu Deus, esses ternos aqui são do tamanho do meu filho. Aí liguei para ele, falei, Dudu, encontrei 2 ternos aqui muito legais. Aí ele disse, pai, o meu número é 54, quando eu olho na etiqueta é 54. Falei, oh meu Deus, é 54, tudo certo, Dudu, só que é 50 euros cada um. Aí ele falou, o senhor tem? Eu falei, eu não tenho, eu tenho 100 euros, mas eu queria levar o outro terno. Aí ele falou, então tudo bem. Eu falei, tudo bem nada. Fui lá, peguei, pendurei o meu terno e trouxe os 2 do meu filho. O meu filho anda igual um lord inglês e eu ando todo apertado. Mas essa é a paternidade. É isso aí. Se você quiser ser pai, você tem que ter essa disposição. Se você quiser ser pai, se você quiser ser mãe, você precisa abrir mão de si mesmo. Pais e mães abrem durante a vida dos filhos, por muitos anos, mão de seus próprios sonhos. Vestem-se não tão bem para os filhos vestirem melhor. Não fazem curso para os filhos estudarem nas melhores escolas. Comem mais ou menos para os filhos comerem melhor. Andam de a pé para os filhos terem transporte para se locomover. Aí chega no final da vida, por causa dessa ideologia e desta ideia da meritocracia, da tirania do mérito, os pais são jogados no rincão e muitas vezes abandonados lá. Queridos irmãos, não é possível que a gente pense que as pessoas só valem enquanto elas produzem. É muito interessante também, porque esse conceito, ele desce para a igreja, e mesmo no ambiente clerical, mesmo no ambiente paroquial, mesmo no ambiente da igreja, a gente vê isso também. E aqui dentro, as pessoas estabelecem, às vezes, umas com as outras, uma relação de consumo. Enquanto você está pregando bem, há aplausos, há abraços, há convites, mas quando você está passando por alguma crise, geralmente falam mais do que vem dizer, ou vem abraçar, ou vem acolher. E aqui nós temos uma coisa muito ruim, que é a tirania do mérito, que começa lá no ambiente mercadológico, ela vai descendo para o ambiente familiar, e ela vai tomando também os ambientes da igreja. E aí, às vezes aqui a gente vale o que produz, a gente vale o quanto entrega, a gente vale o quanto faz. Essa é, irmãos, tristemente, a nossa sociedade. Em quarto lugar, a nossa sociedade é uma sociedade difícil, com patologias severas. É uma sociedade complexa e existem muitos sintomas destas complexidades. Mas eu queria falar de 2 aqui.
Olhem as patologias da nossa sociedade. Nós estamos vivendo no tempo do bebê reborn. Talvez aqui não deve ter, vindo a ideia do bebê reborn, mas lá no Brasil está esse negócio do bebê reborn. E o que é o bebê reborn? Bebê reborn é um boneco de latex que as pessoas compram e chega em casa, e quando chega as pessoas fazem lá o enxoval, montam o quarto, e uma senhora lá no Brasil montou o quarto, pegou a nota fiscal, colocou o bebê reborn lá e foi no RH da empresa dela. Chegou no RH da empresa, disse assim: meu bebê nasceu. Aí disseram: então me dá a certidão de nascimento. Aí entregou lá a nota fiscal. Aí o pessoal do RH falou: bom, tem alguma coisa estranha aqui. Aí ela disse assim: não, meu bebê nasceu, está aí, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu preciso da licença maternidade, e eu quero o salário maternidade, e eu quero a estabilidade gestacional, ou seja, 120 dias de licença maternidade, 5 meses desde a emissão da nota fiscal de estabilidade gestacional. Aí o pessoal do RH pegou aquilo, submeteu ao jurídico, o jurídico disse: não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não dá, o fato dela ter um filho, um bebê reborn, não dá o direito à licença maternidade e tal. Aí submeteram a ela a resposta, disseram: olha, o jurídico disse que não tem direito. Ela pegou e disse: deixa eu então ver se não tem direito. Entrou com ação, e lá na ação a Justiça do Trabalho teve que se pronunciar se pessoa que comprava o bebê reborn tinha ou não direito à estabilidade gestacional e à licença maternidade. E o INSS teve que soltar uma nota dizendo que quem tinha um bebê reborn não tinha direito a receber o salário maternidade. É uma sociedade que precisa ser estudada. A nossa sociedade é uma sociedade patologizada, onde a gente sai com os afetos dos filhos e vem para os pets, e dos pets vem para o latex. Onde a gente vai parar? É uma sociedade complexa. E aqui é interessante, queridos irmãos, porque uma outra forma, uma outra evidência das nossas patologias é exatamente o que aconteceu esses dias nos cartórios lá. O que aconteceu, o indivíduo disse: eu vou casar. E aí disseram: tá bom, vem aí. Ele foi, chegou lá no dia do casamento, ou no momento lá do casamento, chegou todo bonitão. Aí disseram para ele assim: tudo bem, então com quem que você vai casar? Cadê a pessoa? Aí ele disse: deixa eu ligar ela aqui. Ligou e colocou do lado assim. Aí disseram: mas é o quê? Ele falou: não, é uma IA, é a minha persona, eu criei e vou casar com ela. Aí falou: não, mas não dá para casar, mas ela me compreende tão bem, ela me entende, ela me responde tão bem. A nossa sociedade é uma sociedade complicada. E aí, irmãos, nos minutos que me restam, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta é a seguinte: será que o Evangelho, ele tem uma resposta para os dilemas da nossa sociedade? Ou o Evangelho já não responde às demandas da nossa sociedade, da nossa geração e do nosso tempo? Será que o Evangelho, ele tem respostas ou não tem? Será que quando a gente lê a Bíblia, será que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós encontramos respostas? Ou o Evangelho que tem que fazer, ou que ele pode fazer, é se emudecer, se calar, e não tem respostas nenhuma? Eu quero dizer para os irmãos que quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos no Evangelho respostas para cada uma das demandas da sociedade. O Evangelho não ficou e não ficará ultrapassado, não ficou e não ficará obsoleto. Eu invoco aqui o Calbart, quando o Calbart ele fala uma coisa linda. Ele diz: as escrituras sagradas são mais atuais do que o jornal que se escreverá amanhã. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Eu queria trazer aqui no tempo que me resta, rapidamente, 4 grandes respostas do Evangelho para essas 4 problemáticas que eu trouxe aqui. A primeira resposta está aqui em Mateus 11, 28. Por gentileza, coloque aí, vamos ler todos juntos. Mateus 11, 28, por gentileza. No 3, leamos esse texto. 1, 2, 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
para uma sociedade cansada, extenuada, exaurida, superada, fisicamente fatigada e vencida, emocionalmente superada, cambaleante no aspecto emocional e mental. Jesus se apresenta e ele olha para nós como ovelhas. Aleluia. E ele diz: venham a mim, vocês todos que se sentem cansados, e eu vou trazer alívio para vocês. Geralmente nós usamos esse texto para falarmos dos que estão lá fora, mas nós somos parte dessa sociedade. Nós também às vezes somos solapados pelos dilemas desse tempo, e nós devemos ouvir a voz poderosa de Jesus, o nosso mestre. Glória. Venham a mim, minhas ovelhas, venham a mim, meus filhos, glória. Venham a mim, meus servos, venham a mim, porque eu vou dar alívio e descanso para as vossas almas. Levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus vai curar o teu corpo esta noite. Ele vai sarar tuas emoções essa noite. Ele vai trabalhar nos seus neurônios, nas suas sinapses mentais, na sua capacidade de intelecção, de arrazoamento, de elucubração, de criatividade, de inventividade, de inovação, de vanguardismo, de forma de que o Senhor vai dar para você ideias novas, um pensamento criativo. Deus vai restaurar a sua saúde, Deus vai restaurar o seu vigor e a sua energia, porque Ele diz: vem a mim, ó cansado, que eu vou te aliviar. Agora o Evangelho tem uma segunda resposta. Eu quero ler com os irmãos o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Esse texto nós não precisaríamos nem pôr na tela, deve-se pôr, claro, mas não precisaríamos, porque todos nós sabemos de cor e salteado. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh glória, oh glória, oh glória! Numa sociedade de relações líquidas, onde nós não nos sentimos amados de verdade, quando nós, de fato e de verdade, não desfrutamos o amor daqueles que estão ao nosso redor, da inteireza e da integralidade que poderíamos desfrutar, nós devemos olhar para a voz de Cristo dizendo: Deus te ama, Deus te ama. E o amor de Deus é um amor sacrificial. Ele mandou o seu Filho. Ele te ama. E o amor dele é incomensurável. É um amor tal. Ele te ama. E o amor dele é unilateral. O Agostinho de Hipona, ele diz uma frase linda: o amor de Deus por nós é diferente do nosso amor um pelo outro. Por quê? O amor de Deus por nós não depende do seu objeto. Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. Talvez você nunca desfrutou do amor do seu pai, do amor da sua mãe, do amor dos seus irmãos. Talvez você é odiado no ambiente profissional. Talvez você enfrente uma xenofobia. Talvez você enfrente uma segregação, uma discriminação, uma marginalização. Mas nesse mundo de desamor e de relações fluidas, assim diz o Senhor: eu te amo, eu vou cuidar de você. A minha mão estará sobre a tua vida. A minha mão estará sobre a tua vida. Eu quero ler com os irmãos, por gentileza, o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 1. Vamos ler esse texto é lindo. No 3, 1, 2, 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 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 Ele te ama. Ele não te ama até terça-feira. Ele te ama até o fim. Ele não te ama até a próxima queda. Ele te ama até o fim. Ele não te ama, aleluias, até o insucesso próximo. Não, Ele te ama até o fim. O Senhor te ama. O Senhor te ama até o último brado na cruz.
até a última gota de sangue, até a última hora, até o último momento. Aleluia, Ele te ama. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, abra o seu coração para o amor de Deus, abra a sua mente para o amor de Deus, sinta a palavra de Deus, aleluia, derramando o amor de Deus sobre nós. O amor de Deus está sobre nós. Deus nos ama, Deus nos ama e Deus nos ama. Coloque a mão e diga: Deus me ama, apesar de ser quem sou. Ele me ama. Oh glória, Ele me ama, apesar de ser quem você é. Ele te ama. Urakandaramana Shurabai. Será que o Evangelho tem resposta? Em terceiro lugar, eu quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Vamos ler juntos esse texto, é a palavra de Deus. Essa igreja é uma igreja muito educada na palavra. Leamos 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Numa sociedade que imprime contra nós a tirania do mérito, veio o Evangelho e tem uma outra propositura. E a propositura do Evangelho é que Deus nos ama e que Deus derrama a sua graça sobre nós. Nós estamos aqui por causa da graça. Nós temos alimento sobre a nossa mesa por causa da graça. Nós temos roupa para vestir por causa da graça. Nós pregamos, cantamos, administramos, trabalhamos, não por nossas forças, por nossas capacidades, por nosso mérito, não! É por causa da graça. É pela graça que sois salvos. É pela graça que sois perdoados. A graça tem te sustentado aqui na Europa. A graça, aleluia, tem te exaltado. A graça tem cuidado da sua família. A graça de Deus tem atuado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E mesmo quando alguém disser a você, você não vai conseguir chegar, olhe para a pessoa e diga: eu não ando sozinha, eu não ando sozinho, eu ando sustentado pela graça. Eu ando sustentado pela graça. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua voz. Abra a sua boca. E adore a Deus pela sua graça. Glória. Oh glória, oh glória, oh glória. A graça. É a graça. A gloriosa graça. Eu quero ler Gênesis 32:10 para nós irmos para a conclusão. Gênesis 32:10. Olha o que diz no 3. Leamos esse texto maravilhoso, irmãos. 1, 2, 3, menor sou eu de que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste a teu servo, porque com o meu cajado só passei o Jordão, e agora me tornei mais em 2 bandos. Quem está falando esse texto aí é Jacó. Jacó está dizendo: Senhor, quando eu, lá atrás, há 21 anos, eu saí daqui de Canaã, da casa dos meus pais, e eu passei esse Jordão pela primeira vez. Quando eu saí daqui, a minha condição era a seguinte: eu não tinha o meu pai Isaac, porque ele estava contra mim, dizendo que eu tinha roubado e enganado a ele. Eu não tinha o meu irmão Esaú, que estava com uma faca no meu pescoço, dizendo que ia me matar, porque eu estava lesando ele, tomando a bênção dele. Eu não tinha minha mãe, porque apesar da minha mãe me amar, a minha mãe não podia estar comigo, porque senão morríamos juntos. Eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. Eu tive que subir o Monte Padã Arã e colocar como travesseiro uma pedra. Eu passei numa árvore, cortei um pedaço da árvore e fui caminhando só com um cajado. E o Senhor me permitiu ir lá para Padã Arã. Lá em Padã Arã eu passei 21 anos. O meu sogro Labão, ele transformou e ele mudou o meu salário por 10 vezes. Mas agora, Senhor, apesar de todos esses contratempos, a sua mão foi comigo, a sua beneficência foi comigo, a sua fidelidade foi comigo, a sua graça foi comigo, a sua bondade foi comigo. Na terra das minhas humilhações, a sua mão me alcançou. Na terra, Senhor, que pessoas se levantavam contra mim e me infligiam, o Senhor foi comigo de forma poderosa e bondosa. E agora, 21 anos depois, eu passo esse Jordão de novo.
e eu já não sou mais, aleluia, um homem solitário. O Senhor me deu mulheres, o Senhor me deu família, eu tenho filhos. Eu não sou um pobre que só tem um cajado. Eu tenho, Senhor, tanta prosperidade que eu tenho que dividir para administrar melhor. Ou seja, eu saí e eu era um aspirante a primogênito, porque o primogênito tinha bênção dupla. Mas agora eu não sou uma promessa. Agora eu sou, aleluia, a prova de que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Eu sou um testemunho ambulante. Eu tenho a dupla honra. E isso tudo é por causa da sua graça. Pega na mão dessa figura bonita que está aí do seu lado. Uracandaramachurabai. Olha no olho dele ou dela em nome de Jesus. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não é falso, não deve, não vai pedir dinheiro emprestado, dá uma olhadinha para essa pessoa bonita que está aí do seu lado. Oh glória! E com voz profética diga, aleluia, diga: quando você voltar à sua pátria, quando você voltar ao seu povo, você terá dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra.